Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Python e hoje nós vamos aprender sobre manipulação de arquivos no Python, ou seja, vamos entender como é que podemos fazer programas que fazem leitura e gravação de arquivos no seu computador usando Python. Então se prepara e bora para o vídeo. Então pessoal, nesse vídeo de hoje a ideia é que nós possamos fazer com que nossos programas armazenem informações em arquivos, né? Podem ser disco rígido, pendrive, enfim, qualquer arquivo em qualquer mídia de armazenamento que você tenha disponível. Como sempre, vou deixar o link para o material na descrição do vídeo, assim como o link para o repositório do GitHub, certo? Então, nosso roteiro de hoje, eu vou explicar um pouquinho sobre arquivos em Python, né? Do que se trata, na verdade, essa questão de manipulação de arquivos. E aí eu passo para leitura do arquivo, como é que a gente faz para ler arquivos, ler, na verdade, o conteúdo dos arquivos usando Python. E eu finalizo com gravação de arquivo. Nós vamos ver como podemos gravar dados em um arquivo usando o Python, ok? Então vamos lá, arquivos em Python. Então, como eu já estava começando a falar ali no início do vídeo, a manipulação de arquivos, não só em Python, mas em qualquer linguagem de programação, possibilita que nós possamos armazenar dados dos nossos programas em discos rígidos, SSDs, pendrive, cartão de memória, ou seja, qualquer mídia de armazenamento que você tenha à sua disposição. Tá, beleza, qual a utilidade disso? Imagine que nós temos um programa feito em Python, né, como os programas que nós vimos fazendo até agora, e aí nós temos a possibilidade agora de gravar dados em um arquivo externo, ou seja, você tem um arquivo, que é o seu programa Python, e aí você pode ter um outro arquivo, com o nome que você quiser, que vai conter dados que você gravou, né? E aí assim, com dados que você grava em arquivos, você pode também no seu programa, em algum momento, fazer a leitura desses dados. Então, por exemplo, se eu tenho um programa que guarda informações, como por exemplo, a lista de convidados que nós fizemos nos vídeos anteriores. A gente ali adiciona nomes de pessoas, podemos fazer a listagem das pessoas, remover pessoas, etc. Só que quando a gente fecha o programa e abre de novo, a lista está vazia novamente. Por quê? Porque nós estávamos usando listas na memória, como uma variável, né? Então todas as variáveis do nosso programa, quando o programa é encerrado, as variáveis que estão na memória RAM, elas simplesmente somem. Então, todos aqueles dados que você gravou em variáveis, eles são perdidos e quando você roda o programa novamente, suas variáveis são inicializadas novamente. Então, gravação de dados em arquivos vai permitir que você continue tendo acesso a esses dados. Por quê? Porque você vai colocar os dados em um arquivo separado, que está lá no seu disco rígido. Seu disco rígido não é apagado quando você desliga o computador, todos nós sabemos disso. E aí, quando você abre o seu programa, você pode resgatar os dados. Então, daqui para frente, não mais perderemos dados ao fechar o programa. Essa é a principal utilidade de manipulação de arquivos em praticamente qualquer linguagem de programação. Dentre outras utilidades também que podem ocorrer, certo? Mas o foco aqui nessa apresentação vai ser você guardar seus dados em arquivo para leitura posterior, beleza? E falando em leitura, vamos começar aqui vendo como é que eu posso fazer para ler dados dos arquivos usando Python. Uma coisa importante é que antes de você fazer qualquer leitura no arquivo em Python, você tem que abrir esse arquivo. E aí nós temos a função chamada open. Então essa função open, ela tem vários parâmetros que você pode passar, mas vamos trabalhar com dois parâmetros principalmente, que é o quê? O caminho do arquivo que você quer abrir e o modo de tratamento desse arquivo. Eu tenho um trecho de código aqui como exemplo, onde eu tenho um arquivo igual a open lista.txt, com o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro, somente o caractere R. Eu estou usando a função open para abrir esse arquivo no modo leitura, R de read. Então, vai abrir o arquivo para leitura. Então aqui você não corre o risco de, por exemplo, sobrescrever o arquivo ou perder alguma informação que está no arquivo. Então a função open vai receber esses dois parâmetros, vai abrir o arquivo lista.txt no modo leitura e ela vai retornar para a variável arquivo um objeto que identifica esse arquivo. Por quê? Porque agora que a gente abriu esse arquivo, eu vou usar alguns métodos, algumas funções lá na frente para poder fazer a leitura dos dados que estão nesse arquivo. E eu posso abrir vários arquivos no Python. Aqui eu estou abrindo um arquivo só, mas poderia abrir 2, 3, vários arquivos simultaneamente. Então, se eu tiver vários arquivos abertos no Python, eu preciso de alguma forma de identificar cada um deles. Então, essa variável que está aqui no retorno da função open, ela vai receber um objeto que identifica esse arquivo. Então, por exemplo, pegando aqui os métodos do objeto de arquivo. Eu tenho aqui, por exemplo, o método .read. Então, nesse texto de código, conteúdo é igual a arquivo.read, ele vai ler todo o conteúdo do arquivo, que está representado por essa variável arquivo, e armazenar esse conteúdo na variável que eu chamei de conteúdo. Então, ou seja, eu tenho aqui esse objeto, arquivo, que representa o arquivo que eu abri, chamei o método .read, então vai fazer a leitura nesse arquivo. Como eu disse, eu poderia ter outros arquivos abertos, cada um com uma variável diferente, eu posso fazer o .read em todos eles. Então, nesse caso, estou fazendo .read no arquivo do objeto chamado arquivo,
e todo o conteúdo dele está sendo retornado para a variável conteúdo. E aí agora eu posso pegar a variável conteúdo e ter acesso ao texto que está gravando esse arquivo, né? Lembrando que aqui a gente está falando de arquivos de texto, não arquivos binários. Porém, esse método read lê o arquivo todo de uma vez. Às vezes pode não ser conveniente para o que nós estamos fazendo. Nós temos também um método readline, que ele lê uma linha por vez. Então repare, nesse outro trecho aqui eu coloquei linha 1 é igual a arquivo.readline, e embaixo linha 2 é igual a arquivo.readline reticência. Lembra que eu poderia ter linha 3, linha 4, enfim. Então o que eu quero dizer com isso aqui? Esse método readline, ele vai ler apenas uma linha do arquivo e retornar para a variável que está aqui, né, no caso, linha 1. Então, por exemplo, se eu tivesse um arquivo com 10 linhas, essa variável linha 1 ia ter a primeira linha, a variável linha 2 ia ter a segunda linha. Por que a primeira aqui e a segunda embaixo? Porque ele vai na ordem. Se essa for a primeira chamada que eu faço no readline, ele pega a primeira linha. A chamada seguinte pega a segunda linha. A outra chamada pega a terceira e assim por diante. Cada vez que eu chamo o método readline no arquivo, ele vai lendo a próxima linha em sequência até chegar ao final do arquivo. Quando ele chega ao final do arquivo, ele retorna uma string vazia. Então, se você chamar arquivo.readline e vier uma string vazia, você sabe que o arquivo acabou ali, não tem mais o que ser lido, certo? Então, enquanto que o read lê o arquivo todo de uma vez, o readline lê linha por linha. Então, se ele lê linha por linha, você tem que chamar ele várias vezes, uma vez para cada linha. Eu poderia até colocar isso aqui num for, por exemplo, né, num laço de repetição, lendo linha por linha e adicionando em alguma estrutura. E por último, temos o método readlines. O que é que ele faz? Ele lê o conteúdo do arquivo todo também, porém ele separa em linhas e cada linha vai para um item de uma lista. Então, se eu tenho aqui, ó, linhas igual arquivo.readlines, o que é que ele faz? Ele pega esse arquivo, lê todas as linhas do arquivo, porém ele bota cada linha em uma posição da lista. Então, na verdade, essa variável linhas é uma lista, onde cada posição dessa lista tem uma linha do arquivo que foi lido. E se eu faço isso, se eu tenho uma lista, eu posso também usar um laço de repetição, como esse aqui, for linha em linhas, né? Só um detalhe, linhas aqui é a lista que recebeu as linhas, né, do arquivo, enquanto que linha é a variável de controle desse for que vai receber cada um dos itens da minha lista. E eu dou aqui um print formatado na linha. Então esse print aqui vai fazer o quê? Vai imprimir na tela, vai exibir na tela cada uma das linhas desse arquivo, porque cada uma dessas linhas estarão em um elemento dessa lista chamada de linhas, ok? Então, recapitulando, o read lê o arquivo todo e grava em uma variável, todo o conteúdo. O readline lê uma linha por cada vez, então cada chamada do readline vai ler uma linha e vai trazer só uma linha para a variável. E o readlines lê o arquivo todo, porém separado em linhas em uma lista. É mais fácil. Então, após entendermos esses três métodos, eu arrisco dizer que o readlines é a mais tranquila, a mais fácil de usar de todas, porque você bota numa lista e aí você manipula a lista de acordo com sua vontade. Ao invés de você ficar chamando o readline toda hora, ou você pegar o read e jogar tudo no arquivo só para sair destrinchando, você pega o readlines, vai para uma lista, cada item da lista, cada elemento é uma linha, e aí você trata o seu conteúdo, o seu arquivo, ok? E eu tenho aqui, inclusive, um trecho de código onde eu abro o arquivo com a função open, o arquivo vai ser o lista.txt, faço o readlines no arquivo, gravando as linhas na lista linhas, faço um for para pegar cada um dos itens e exibir na tela, e no final, uma coisa importante, eu fecho o arquivo. Você abriu o arquivo, manipulou, fez leitura ou até gravação que for, no final você fecha o arquivo, para indicar ao sistema, ó, terminei de trabalhar com esse arquivo aqui. Por que você tem que fechar o arquivo? Porque em algumas situações, se você tem dois programas manipulando o mesmo arquivo, o sistema operacional pode saber se o arquivo já está liberado ou não para outro programa. Então vamos lá para o Dini ver funcionando na prática. Então tá aqui, eu tenho o mesmo código, né? Abri o arquivo, lista.txt, faço readlines para ler todas as linhas e colocar em uma lista. É que eu faço um laço de repetição for, onde eu tenho uma variável aí contadora que eu inicializo com 1, e para cada linha nessa lista, eu vou exibir na tela linha e o número, representado por i, e o conteúdo da linha, né? Em seguida, eu incremento a variável contadora para poder ir avançando os números, né? E por último, eu fecho o arquivo. Um detalhe aqui, né? O open, ele pede o caminho do arquivo que você quer abrir. Só que aqui eu não botei o caminho completo. O que seria o caminho completo? Você botar todos os diretórios. No caso aqui do Linux, usaria barra home, barra just, que é meu usuário, barra diretório tal, até chegar no arquivo. Para quem está usando o Windows, o caminho completo seria c, barra, usuários, barra, ou seja, toda a sequência de diretórios até chegar ao seu arquivo. Mas o que acontece se eu não colocar o caminho completo? Como eu fiz aqui, eu coloquei só o nome do arquivo. O Python vai procurar o arquivo na mesma pasta onde está seu programa. Então, por exemplo, eu tenho aqui no meu computador um diretório onde eu coloco os arquivos que estou apresentando no vídeo. Eu tenho aqui o arquivo x1.py, que é o arquivo que eu estou alterando agora. E eu tenho no mesmo diretório o arquivo lista.txt. Se eu abrir esse arquivo, eu vou ver o conteúdo dele. Então, é um arquivo com 3 linhas, onde está escrito feijão, arroz e macarrão, nome de comida. Beleza.
Então isso é o que tem dentro do arquivo. Então qual é a ideia? O Python vai procurar esse arquivo na mesma pasta do meu programa. Por que ele vai fazer isso? Porque eu não coloquei o caminho completo. Quando eu não coloco o caminho completo, eu estou usando o mesmo diretório onde o programa está. Vai abrir o arquivo para leitura e vai exibir as linhas na tela. Então, vamos rodar aqui o programa. Está lá, linha 1, feijão, linha 2, arroz, linha 3, macarrão. Ele pegou o arquivo, leu todas as linhas, pôs em uma lista e exibiu os itens da lista com o laço de repetição for. Se eu alterar o arquivo, vamos voltar aqui para o diretório, abre o arquivo, eu vou acrescentar sushi, né? Bem diferente do resto. Salvei o arquivo, volto para o Dini. Se eu rodar o programa agora, eu tenho linha 4 sushi, que foi justamente a linha que eu acrescentei. Então, ou seja, essa sequência de comandos aqui do Python abriu o arquivo para leitura, leu as linhas, exibiu na tela e, por último, fechou o arquivo. Ou seja, a forma mais simples que tem de você abrir um arquivo de texto usando o Python. O que é que eu faço com as informações do arquivo? Aí vai depender do seu programa. Aqui é só um exemplo, mas se eu tivesse um programa que seria, por exemplo, a lista de convidados, a gente vai ver ainda lá na frente, no próximo vídeo, eu posso pegar e ler os nomes dos convidados no arquivo, para exibir na tela. Beleza? Então tá, agora que já vimos e entendemos como é que eu faço leitura de arquivos usando Python, vamos passar para a próxima parte, que é o quê? Gravação de arquivo. Então, já conseguimos ler, vamos agora gravar dados em um arquivo no computador. Então, beleza. Da mesma forma que a leitura, né? Você precisa primeiro abrir o arquivo com o comando open, né? A função open. Porém, agora vamos usar o modo W, que é o modo de gravação, né? W vem de write, que é escrever em inglês. Então, da mesma forma que usamos o open para leitura, vamos usar o open também, passamos o nome do arquivo e o modo W de gravação, beleza? Então, ele vai pegar esse arquivo, vai abrir e nós teremos a oportunidade de gravar dados no arquivo. Se o arquivo não existir, ele será criado, um arquivo vazio, e ele vai receber os dados que eu estou colocando ali na gravação. Tá, e quais são as funções para gravar dados no arquivo? Eu tenho aqui basicamente duas funções. Write, que ela escreve texto, né? Então ela vai gravar essa string de texto no arquivo. Como é que eu faço? Arquivo.write e o texto que eu quero gravar. Então se eu faço write num texto, ele vai e grava aquele texto no arquivo. Se eu der um outro write novamente com outro texto, ele grava em sequência. Então cada write que eu faço no arquivo, ele vai gravando aquele texto em sequência. Então eu posso fazer tipo 10 writes, ele vai gravar aquelas 10 strings no arquivo na sequência que eu coloquei, na ordem que eu coloquei, e vai ficar lá armazenado no disco. E da mesma forma que a gente tem o read lines para poder ler todas as linhas em uma lista, eu tenho o write lines, que ele faz o inverso. Eu pego aqui uma lista, no caso eu tenho João e Maria, como exemplo, e o write lines recebe a lista como parâmetro, então ele vai pegar todos esses elementos e gravar no arquivo. Um detalhe, o write lines ele não salta a linha automaticamente. Tá, o que eu quero dizer com isso? Se eu fizer uma lista e não adicionar o /n no final de cada string, o que acontece? O Python vai escrever aquele elemento da lista, por exemplo, João, porém não vai saltar uma linha embaixo para escrever Maria. Ele vai escrever Maria ao lado de João. Então se eu tivesse aqui 10 nomes nessa lista, sem o /n, eu ia ter os 10 nomes na mesma linha. Então eu coloco esse /n aqui em cada elemento da lista, justamente para poder fazer com que um nome fique embaixo do outro, beleza? Então, levando lá para o Dini, eu tenho aqui esse exemplo. Abri o arquivo, lista txt, gravação. Eu tenho a lista feijão, arroz e macarrão. Eu vou até alterar isso aqui, vou botar sushi, hambúrguer e cachorro quente. Porque eu estou mudando para não ficar igual ao outro exemplo. Beleza. Então, eu tenho uma lista com esses 3 elementos. Repare que cada nome tem um /n no final, e como eu disse, o write_lines não vai pular a linha automaticamente. O write_lines vai escrever os elementos assim exatamente como estão aqui na lista. Então se eu quero que ele salte linha, eu tenho que adicionar o /n. Então ele vai escrever essas 3 palavras aqui, uma em cada linha, de que forma? Com o write_lines, e fecha o arquivo. E no final dá uma mensagem arquivo gravado. Então repare, o arquivo tinha, deixa eu rodar o exemplo 1 de novo, feijão, arroz, macarrão e sushi. Beleza. Repare que é o mesmo arquivo, lista txt. Então, se eu rodar aqui agora, ele vai dizer arquivo gravado, gravou os dados aqui naquele arquivo. Se eu rodar o exemplo 1 novamente, sushi, hambúrguer e cachorro quente. Ou seja, o exemplo 2 alterou o arquivo que o exemplo 1 estava lendo. A gente tinha lá feijão, macarrão e arroz, agora tem sushi, hambúrguer e cachorro quente. Ou seja, o código para a gravação de dados funcionou ok aqui nesse exemplo. Então, só recapitulando, abri o arquivo para gravação, criei minha lista com os dados que eu quero gravar, fiz o write_lines na lista e fechei o arquivo, beleza? Então já sabemos aí como ler e como gravar arquivos. Porém, um último detalhe.
Vamos voltar aqui ao exemplo 1. O exemplo 1 está tentando abrir esse arquivo para leitura, certo? Mas vamos supor que esse arquivo não existisse. Eu vou lá para o gerenciador de arquivos e vou apagar o arquivo lista. Deletei. Então esse arquivo não existe. O que acontece se eu tentar rodar agora esse programa que tenta abrir um arquivo que não existe? Olha lá, deu uma exceção. A exceção file not found, erro. Que é o quê? Erro de arquivo não encontrado, né? Ou seja, o Python tentou abrir o arquivo, como a gente pediu, mas o arquivo não foi encontrado. Como é que a gente resolve isso? A gente já viu que no caso de exceções, a gente pode fazer o tratamento de exceções. Sim, também tem tratamento de exceções para leitura e gravação de arquivos. O que é que eu vou fazer aqui no programa? Eu vou colocar meu código dentro de um try, né? Vou deixar fora apenas a parte de fechar arquivo, vou explicar por quê. Eu vou fazer aqui, except file not found error. Eu vou escrever a mensagem, arquivo não encontrado. Beleza. E esse close eu vou colocar em um else. Só lembrando, no try except eu posso usar o else. O que é que ele faz? O que é que o else faz aí? Ele vai executar isso aqui apenas se não tiver ocorrido nenhuma exceção. Ou seja, o try rodou esse código sem nenhum erro, ele roda o else. Deu exceção, ele cai na exceção, mas não roda o else. Então vamos testar agora, né? Eu tenho meu código dentro do try, eu tenho um except para file not found erro e um else para fechar o arquivo caso dê tudo ok. Se eu rodar, arquivo não encontrado. Ou seja, o Python lançou a exceção de file not found erro e o meu try except tratou essa exceção, beleza. Então tudo aquilo que eu falei sobre o tratamento de exceções também vale aqui para quando você manipula arquivos. Então tá, essa é uma exceção que é bastante comum acontecer em programas que manipulam arquivos, né, quando o arquivo não existe. Tem outras duas também que podem acontecer, que é o quê? Exceção permission erro, né? Que é quando você não tem permissão para abrir o arquivo. Sem permissão para abrir o arquivo. E tem outra exceção, que é a IO error, que é erro de entrada e saída. Que é quando você tem algum problema no disco rígido, por exemplo, o disco rígido está com setor defeituoso, o sistema tentou abrir o arquivo e não conseguiu. Erro de entrada e saída. Essas exceções, pelo menos, são as que mais eu vejo com mais frequência, né? Pode haver outras, podem. Então vou deixar essas três aqui. File not found para quando o arquivo não existe. Permission erro para quando você não tem permissão de abrir o arquivo. E IO erro quando você tem um erro de entrada e saída lá no disco rígido, por exemplo. Da mesma forma, vou até copiar isso aqui, você trata exceções quando você vai gravar arquivo também. Você bota aqui um try, vou colocar meu código dentro do try e as exceções. Então, só que no caso de gravação de arquivos, você não tem um file not found erro. Por quê? Porque, como eu disse antes, se o Python não encontrar o arquivo que você quer gravar, ele vai criar um arquivo vazio, em branco, e vai gravar os dados para você. Então, não faz sentido você ter file not found erro em um programa que vai gravar arquivos sem não existir, né? Então, beleza. É sempre importante você ficar esperto com as exceções nos seus programas, né? Para poder você não ter problema de programa fechando inesperadamente, ok? Então, finalizando aqui, a gente viu que temos o modo R para leitura, W para gravação, e temos também o modo A, que é quando você quer acrescentar dados no final do arquivo. Por quê? Qual o detalhe aqui? Ó? Se você tem um arquivo que já tem lá, digamos, 10 linhas, e você quer gravar mais 3 linhas, por exemplo, se você abrir com o W, ele vai gravar por cima daquele arquivo. Por quê? Sempre que você abre um arquivo para gravação com W, o Python ignora o que tem lá dentro, por padrão, né? Ele direciona para o início do arquivo, e tudo que você vai escrever no arquivo vai começar do início até o final, ou seja, você vai gravar por cima de dados que já tem lá. Caso você não queira perder os dados que já estão no arquivo, você vai abrir ele no modo A, que é o modo append, né? Até uma dica, A de acrescentar. Como é que ele funciona? Se você tem 10 linhas e você dá lá mais 3 writes, por exemplo, ele vai gravar essas 3 linhas que você acrescentou com write no final do arquivo, sem perder o que estava antes. E também, um outro modo que você pode usar é o R+, que ele faz o quê? Permite leitura e também gravação. Você pode usar os comandos read e write ao mesmo tempo em um arquivo, certo? Então, pessoal, esse vídeo fica por aqui, né? Espero que vocês tenham conseguido aprender o básico de manipulação de arquivos em Python. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal e ativar notificações para saber quando tiver vídeo novo. Também não deixe de me seguir nas redes sociais, né? Então, beleza? Estude e até a próxima!